Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja presente, que possamos realizar um belo trabalho sobre a informação da espiritualidade superior. Bem-vindos ao Núcleo de Luz e Alegria, de estudos espiritualistas, comandado pela Egrégora de Luz, de Nosso Senhor Jesus Cristo, governante do planeta Terra, no bom sentido da palavra, e todos os espíritos de luz que cercam este ambiente agora, pedindo a proteção dos Exus, criando-se um grande círculo dourado com tubo violeta, protegendo o ambiente no norte, sul, leste, oeste, na estrela polares, para que possamos realizar o trabalho de hoje, sobre a orientação de todos os amigos espirituais que já se fazem presentes nesse ambiente, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Que a voz do Cristo possa ser ouvida e possa ser transmitida através dos ensinamentos que por eles são nos dados, de uma forma benéfica, de uma forma de amor, de uma forma de luz, e que possamos estar, todos eles, e estamos preparados para que possamos receber as informações. Damos por aberto o trabalho de hoje, estão todos, graças a Deus. Amado Jesus, amada Maria, amado José, amado todos aqueles que seguem o caminho e os ensinamentos do Cristo, que muito antes dos 2000 anos da sua encarnação no planeta, Josué já se preparava nas esferas superiores para que pudesse adentrar a atmosfera da Terra e que pudesse cada vez mais estar nas sintonias do Cristo, na sintonia do Cristo planetário, para que pudesse, através da sua luz crística que existe dentro de cada um, dentro de todos os encarnados, muito antes de Jesus, desde os primeiros homens que habitaram a Terra, essa luz crística já existe. A evolução dessa luz crística se deu através desde a molécula da água, que é onde surgiu o homem na Terra. E o processo evolutivo foi se dando durante milhões de anos da Terra, da dita Terra, até se chegarem ao Homem Sapiens e através daí começarem a ter uma comunicação entre si e trazendo as formas sobre as esferas tribais das pequenas comunidades que começaram na era paleolítica do ser humano, a se juntar em grupos, principalmente como eixo de proteção. É muito importante vocês entenderem o que significa se juntar em grupos no eixo de proteção. Desde que o homem é homem, ainda no pré-histórico, através do conhecimento de todas as áreas, do corpo humano inclusive, dos dentes, de tudo, o homem aos poucos foi evoluindo no sentido de poderem se ajuntar em pequenos grupos, principalmente para a área de proteção. E essa área de proteção ela foi se estendendo de acordo com as aldeias que foram se formando em todo o planeta. Claro que existia a evolução do ser humano no sentido de cada vez estar mais aberto para que essas construções pudessem se fazer. E essas construções pudessem se fazer de uma maneira mais benéfica. Aos poucos, lentamente, foi se evoluindo, não somente no instrumento de utilização das mãos para a caça, mas principalmente pela descoberta do fogo e da utilização do fogo pela humanidade. Se nós fizermos uma reverberação metafórica do fogo, no sentido mesmo do fogo e do fogo interno que existe dentro de nós, dessa centelha de vida que existe dentro de nós, é muito importante que tenhamos este conhecimento no sentido de que ela vem sendo construída há séculos e séculos e séculos,
há mais de 10.000 anos atrás, da era paleolítica, dos primeiros seres humanos que estão sendo encontrados, encontraram agora de 9.000 anos, vão encontrar ainda outros, e que veio isso vendo sendo construído. Como não existia naquela época, desculpa falar assim, mas vocês vão entender, dentre aspas, como vocês falam, não existia nenhuma religião, mas existia já dentro do humano uma religiosidade muito bonita, que era uma religiosidade da crença na terra, nas árvores, nos animais que se caçava, no sentido de poder, os caninos dilatados, no sentido animalesco, que existia ainda na época e que aos poucos foi tendo uma evolução. E se olhava muito para as estrelas, e se viam as constelações. E além das constelações, todos esses ancestrais que os antropólogos buscam no sentido das figuras encontradas nas cavernas, que eram a área de proteção para os primeiros seres, conseguem identificar não somente a caça, não somente os instrumentos que começaram a ser usados no sentido do corte, mas também imagens superiores de seres que já comandavam este planeta, que são os espíritos superiores, podem chamar de extraterrestres, podem chamar como quiserem, mas são outros povos que vieram conhecer o planeta Terra muito antes dessa evolução e desta forma humana que se encontramos hoje. E desde essa época foram passados ensinamentos a milhares de humanos que habitavam a Terra no sentido do conhecimento, como surgiu a matemática, como surgiu a ciência, a biologia, a química, e foram surgindo os cientistas da época que não tinham computador, não tinham laptop, não tinham iPhone, iPad, não tinham teléfono, mas através ainda das reverberações dos nativos, dos sons dos tambores, ecoavam à distância e a capacidade da escuta, ela era muito maior que a capacidade de hoje para aqueles que habitam a cidade, como vocês falam, a cidade, o downtown da cidade, o centro da cidade, ou as metrópoles, onde habitam muitas pessoas. Se você observar os nativos de todas as áreas do planeta, da América do Sul, da América Central, da Oceania, da África, do leste, né, das ilhas, da Austrália, todos eles ainda têm uma audição muito elevada em relação àqueles que estão vivendo nas metrópoles, porque ainda existe um convívio muito grande com a natureza, e esse convívio na natureza tem a capacidade também para todos aqueles que vivem nos metrópoles de expandirem os seus sentidos. Por isso que nos ensinamentos, quando recomendamos que vocês tenham contato com a natureza, seja onde for, é de uma importância muito grande, porque já explicamos que de manhã cedo, o prana do planeta, você consegue captar o cheiro, o odor. As suas narinas captam isto. Os ouvidos captam sons muito distantes, aonde as pessoas ainda estão adormecidas e você está em pé, escutando o som da natureza. E esse som abre toda essa área parietal, abre a área frontal e abre a conexão occipital para os espíritos de luz, fazendo com que vocês tenham um despertar melhor para essa atmosfera. Por isso que sempre pedimos que ao amanhecer, orem, vibrem o que vocês desejam e não liguem as televisões, não liguem os celulares. Se ligarem algum aparelho, depois de 20,
25 minutos de você despertar para que você possa estar nesta sintonia de Deus, com Deus e em Deus. Que você vai manter isso junto com você nesse seu despertar. Por isso que é muito importante ao acordar você não levantar rápido, você ter um tempo para que o Espírito, né, que ele vem, ele se conecta e depois distribui-se pelas todas as suas camadas que existem em você e fazem com que você tenha esta assimilação do conhecimento. Voltando um pouco atrás da explicação que estamos dando quanto do juntamento de pessoas das primeiras sociedades, para vocês entenderem que devemos sempre estar no processo de evolução da sociedade, não de uma retração ou do estado retrógrado da sociedade. Desde o princípio, se juntavam no intuito da caça, se juntavam no intuito da distribuição. Só que nesses grupos dos primeiros humanos, também já existia aqueles que queriam ser mais fortes e aqueles que se diziam mais fracos. Por favor, não entendam na semântica da palavra. Estou apenas usando a brutalidade física de um para com o outro. E isso fazia com que um dominasse o outro. E isso foi sendo trazido por séculos e séculos e séculos e séculos aos espíritos que estavam encarnando na Terra. Aqueles que adquiriam um pouco de conhecimento, não todos, mas muitos deles o utilizavam para exatamente manter esse poder sobre os mais fracos, se achando um ser superior, ou então na época era politeísta, no sentido dos deuses, pela falta de conhecimento dessa chama interna, dessa luz crística. Tanto é que as chamadas bruxas, que não eram mais nada do que grandes médiuns, não somente na época da Inquisição, muito antes, já existia desde que o planeta é planeta, já existiam esses grandes médiuns que tinham a percepção não somente da audição, da visão, do paladar, de tudo, do olfato, e a comunicação já com esses seres superiores que vinham trazendo informações e que ela descortinando a dita ignorância que habitava a humanidade da época. Essas informações continuaram e continuam sobre uma forma de sociedade. Depois foram se criando as pequenas vilas. E nessas pequenas vilas, dependendo da vila, aquele que tinha mais sabedoria dividia com todos os outros esta sabedoria. E essas sociedades, estas, cresceram muito. Eu dou um exemplo. Se você vai em qualquer fazenda e você conhece uma pessoa que mora na fazenda desde criança, o conhecimento das ervas, o conhecimento das plantas, dos chás, é muito superior do que qualquer pessoa que vive numa metrópole. São espíritos iluminadíssimos de um conhecimento profundo da fitoterapia e que são capazes de apaziguar as doenças físicas, mentais ou físicas que estejam ocorrendo por todos aqueles que os procuram. E muitas vezes as pessoas chamam de bezendeiras, as pessoas chamam de Porto Velho ou Preta Velha. São pessoas que detêm um conhecimento da natureza, da terra, do fogo, do ar, das plantas, muito elevado. E o homem da sociedade moderna, ele se afastou muito disso. Só que chega a um determinado ponto que todos vivem um extremo de tensão. E nesse extremo de tensão, eles tentam rebuscar estes momentos através dessas viagens pequenas que fazem, ou dos passeios pequenos que fazem aos finais de semana, que tentam ter um encontro com a natureza. Isto é errado? Claro que não. Isto é perfeitamente aceitável por nós que estamos aqui para ajudá-los e tentar passar o conhecimento humildemente para que vocês possam praticá-lo de uma melhor maneira.
Por isso que já ensinamos a vocês o caminhar devagar, todos os dias. Já ensinamos para vocês o ato da respiração das cores que estão atrás, o dourado, o rosa e o azul. Já ensinamos para vocês meditarem e pensarem, utilizarem a tela mental de vocês para os objetivos próprios de vocês. Lembrem-se que a família, esta sociedade de espíritos que estão vivendo numa casa, que assim eu sempre brinco e falo que vocês assinaram um contrato antes de vir, que devem ser trabalhados sempre juntos, de uma forma que vocês possam ter cada vez mais essa evolução, não através de gritos, não através de impaciência, mas do escutar. E quanto mais contato vocês têm com a natureza, e quanto mais contato vocês têm com esses exercícios simples do ato do respirar, do ato da gratidão, do agradecer, não forçado, mas sincero, e do visualizar à frente, mais vocês vão estar expandindo esses sentidos que começaram lá nas cavernas e que a sociedade foi trazendo. E quando vocês verem alguma situação onde alguém quer estar acima de uma referência do outro, vocês façam o favor de fazer isto, trazer para a mesma sintonia. Porque a luz crística, como falamos, está em todas. Ninguém, absolutamente ninguém, é mais do que ninguém. Todos somos irmãos e irmãs, e filhos de Deus e deusa, porque quem provê a vida é a mulher, não é o homem. Então é deusa. Se lembram que eu falei lá atrás? As pessoas que tiveram o poder, entre aspas, utilizavam o masculino para oprimir o feminino, achando que o feminino, por questões físicas, não conseguiam elaborar determinadas jornadas de trabalho, seriam pessoas, seres mais fracos. E a ciência sabe que a força física em cada centímetro muscular do homem e da mulher é igual. Só que o homem detém mais fibras musculares que as mulheres. Por isso que alguns homens, porque tem muitas mulheres que são muito, muito mais fortes que os homens, com certeza, em todos os sentidos. E além do mais, elas têm útero nesta encarnação, e os homens não têm. Elas provêem a vida, que é o milagre de Deus. O prazer da mulher é interno, o do homem pela região peniana é externo. Entendam isso tudo. Então, nesta sociedade que habita hoje no planeta, quanto mais contatos de alguma forma vocês tiverem com a natureza, mais vocês vão buscar exatamente a abertura de todos esses sentidos que vocês têm. Todos vocês, durante o dia, têm um momento que vocês podem estar em contato com a natureza. Muitos irão me falar, mas doutor, eu trabalho na cidade, no centro da cidade. Você trabalha no centro da cidade, mas você sai da sua casa. Na sua casa pode ter uma planta. E você pode falar com esta planta. Quantos falam com a planta? Como a ciência botânica já provou e comprovou que as plantas escutam. E as plantas sentem. E dentro de você, você tem a flora intestinal que se conecta com isto. Você pode ter um cristal em casa. São os cristais ósseos que você tem. São os cristais de magnésio que você tem. São tantos cristais que você tem dentro de você. Por que não ter um cristal e conversar? Por que não visualizar isto, criar um campo de visualização antes de você sair de casa? 2 ou 3 minutos. Por que não fazer o prana, a respiração profunda, para que você possa se conectar cada vez mais com não somente com a espiritualidade superior, mas com você, buscando lá de trás esse conhecimento que você já traz e que nesta encarnação não é que ele esteja fechado,
não está fechado, ele está aberto. Ele necessita de trabalho. Quantos de vocês tomam um banho gostoso e não vibram no mantra que já passamos? Famosa força da natureza, parte integrante do meu ser, que somos 80% de água. Banhe-me com a prosperidade e a abundância, una do universo, a espiritual e a material. E dilate meu ser em luz. E aí você fala o que você quer, sendo abençoado por Oxum, pela água, pelas ondinas, os elementais da água. Quando vocês adquirem esse conhecimento, quando vocês estão com esse conhecimento, vocês devem passá-lo para os outros, para que vocês possam estar buscando essa sintonia plena que todos vocês têm com a natureza. Todos vocês, sem exceção. Está certo? Está bom. Esta é a aula de hoje e eu vou abrir os microfones através do espectro do menino e vocês vão poder me perguntar o que vocês desejarem. É isso, está bom? Vamos fazer a oração de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui em seu nome e que todas essas informações possam ser passadas para todos. E que todos estejam em vibração de luz, e que todo o planeta possa receber a luz de Nossa Senhora, e que um mantra agora, uma chuva de pétalas brancas de paz, possa circundar o planeta Terra, e que todos possam receber a informação que foi dada em todos os cantos deste planeta, que a vossa bênção, Jesus, que eu possa abençoar todos aqueles que estão habitando no planeta Terra agora, indo todos os lugares deste planeta. Agradecendo a vocês, damos por encerrados os trabalhos de hoje, dando todas graças a Deus, querido.